Fala galera, bom dia, tudo bom? Eu vou tentar começar, né? Vai depender sempre do que vocês gostam, do que vocês querem, do que vocês aprovam, uma série sobre mitos de investimentos. Isso aí vai ajudar muitas pessoas a se libertarem de algumas crenças limitantes em relação aos investimentos e seguindo sempre aquela lógica, né? Quanto menos erros você gerar na tua estratégia de investimentos, quanto menos mitos você tiver, mais assertivamente você vai conseguir investir, e isso vai ser um passo natural em relação à evolução, porque muitas vezes a gente fica preso, a gente fica com o freio de mão puxado em relação a como investir na nossa carteira, principalmente porque nós temos mitos sobre investimentos que não são verdade. E o mito que eu vou falar hoje é se realmente os títulos pré-fixados americanos, os bonds, e aqui a gente pode trazer para o pré-fixado, como NTNB também, que é um misto, que é um híbrido entre inflação mais uma taxa de juros pré-determinada, se esses títulos eles são realmente mais seguros do que investir em ações, tá? E quando eu estiver falando em ações aqui, galera, eu vou estar lembrando a vocês que a gente vai estar falando principalmente do S&P 500, que é o índice de ações americanas e que tem lá um histórico de rentabilidade muito maior e que a gente também pode acessar aqui do Brasil, então não é um limitante, um limitador para ninguém através do IVVB11, tá? E de maneira nenhuma isso aqui é uma recomendação, é só a gente abrir a nossa cabeça sobre quais são realmente os mitos que não deixam que a gente evolua e tenha o nosso patrimônio crescendo de uma maneira realmente passiva, tá? A gente pode falar outra hora sobre algumas carteiras ativamente administrados, ou seja, que eu vou botar premissas ali, que eu vou botar a minha opinião, mas aqui a gente vai falar basicamente do S&P 500 e dos dados americanos, porque a literatura que embasa esses mitos ela é muito mais ampla nos Estados Unidos. Então o primeiro mito que a gente tem que entender é o seguinte: no curto prazo, realmente as ações elas têm uma volatilidade maior do que os títulos de renda fixa. Mas será que realmente esse é o risco que todo mundo entende no mercado de renda variável, no mercado financeiro? E a resposta é não. Por quê? Enquanto a gente mede volatilidade, ou seja, risco, com um desvio padrão no curto prazo, e aí sim os títulos de renda fixa eles são menos arriscados do que as ações, tem outras pessoas que acreditam que risco em ações ou investimentos está em você não alcançar as tuas metas de retorno no longo prazo. Ou seja, se eu quero proteger a minha família ou se eu quero fazer a minha previdência privada para o futuro, eu tenho que ter um certo montante corrigido aí por algum tipo de fator de decréscimo, de deflação, né? E assim a gente sabe que a inflação da nossa vida não é a mesma inflação que o governo fala que existe, que ele corrige os títulos de renda fixa. Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso não é exclusivo nosso, tá? Então, quando a gente olha para o longo prazo, a gente entende que as ações, elas têm uma possibilidade de ganho muito maior do que os títulos de renda fixa. Então, a gente não consegue definir o que é risco de uma maneira objetiva. Tem gente que vai achar que isso é medido através do desvio padrão, tem gente que vai achar que isso é medido através da tua capacidade de encontrar aquela rentabilidade no longo prazo, tá? Então, galera, a gente pode passar aqui para o próximo ponto de argumento que ele traz, que é o seguinte: os retornos para carteiras diversificadas, ou seja, quando você põe renda variável e renda fixa, eles são crescentes conforme você vai aumentando a tua exposição à renda variável. Então, as carteiras que fizeram lá os estudos depois de 20 anos, 30 anos, majoritariamente tiveram um retorno maior quando você tem mais ações na carteira. A gente já falou aqui que existe o agressivo, o moderado e o conservador. O agressivo é o que tem 100%, 75%
em renda variável, em ações, 25% em renda fixa, o moderado é o 50-50 e o conservador é o 75% em renda fixa, 25% em renda variável. Então a gente vê que a volatilidade vai aumentando em períodos de 1, 5 anos, quando a gente tem esse tipo de diversificação, ou seja, conforme a gente vai adicionando renda variável, vai aumentando o desvio padrão. Mas quando a gente passa para retornos acima de 20 anos, a volatilidade diminui muito. Por quê? Porque a gente começa a ver que as probabilidades de retorno positivo, elas são muito mais frequentes quanto mais longo é o prazo de investimentos, galera. Isso é muito importante a gente lembrar sempre, ó. Se eu ficar olhando todo dia para as cotações das ações, dos índices de renda variável, eu vou ter uma probabilidade aí, quando a gente fala de termos mensais, 62% dos resultados são positivos e 38% são negativos. Mas quando a gente aumenta esse prazo de mensal para anual, a gente já está vendo isso aumentar para 73%. E aqui eu vou dar uma olhada na estatística, é o seguinte, quando a gente vai para 5 anos, ou seja, eu compro e só daqui a 5 anos eu vou ver o resultado, 86% das observações sobre os índices de ações americanos são positivos. Ou seja, você não começa a ver aquele comportamento de jogatina, de que tem chances de dar certo e errado. Quando a gente vê isso no dia a dia, no diário, isso chega a ser 50, alguma coisa por cento positivo, ou seja, é jogar a moeda para cima. Mas quanto mais amplo for esse período de observação, maior é a probabilidade dessas ações mostrarem um retorno positivo, tá? Olha só para trazer aqui, em 10 anos isso vai para 94%, gente. Pô, é absurdo. Então, isso aí já dá 2 insights pra gente. Primeiro, a gente tem que olhar cada vez menos o nosso home broker, o nosso saldo em ações. Mas segundo, a gente tem que investir pro longo prazo, gente. Se você quer realmente fazer uma previdência privada de qualidade e ter qualidade de vida ao gerenciar isso, você tem que olhar cada vez menos essa carteira e os resultados que ela gera, porque você tem que confiar que o retorno virá no longo prazo, tá? Outra coisa que a gente vai falar é o seguinte: naturalmente a gente tem uma tendência a olhar para as ações no curto prazo e o que vai chamar a nossa atenção é justamente os resultados negativos, mas tem uma explicação científica e biológica para isso. Quando a gente estava lá sendo homem primata, na jungle, na selva mesmo, a gente tinha que ficar muito reativo a coisas que ameaçavam, né, o nosso bem-estar. Ou seja, a gente tem um padrão no mundo e quando as coisas fogem esse padrão, pode ser uma ameaça pra gente. Então a gente vai lá e retrai. O que a gente está falando? A gente está falando do cérebro reptiliano. Ou seja, teoria do prospecto. Você pode encontrar mais sobre isso no livro Pense Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Ele até ganhou o prêmio Nobel com isso, tá? Mas basicamente, o que ele fala? A gente vê ganhos com a metade da intensidade, do impacto das perdas. Ou seja, ganhar R$100 é equivalente a perder R$50. E por esse comportamento defensivo, as perdas no mercado acionário, elas impactam muito a gente psicologicamente. Por isso, quanto mais amplo for o meu horizonte de investimentos, melhor será psicologicamente para o meu bolso. É isso mesmo. Seguinte, às vezes a gente tem que investir. Eu gosto de fazer isso, já fiz muitas vezes isso. Eu investia um dinheiro e viajava. Por quê? Porque daí eu ficava relaxado, não pensava sobre o mercado e aqueles primeiros dias que me deixam mais reativo, eu estou ignorando o mercado, tá? E aí, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tende a evitar o risco de curto prazo, a volatilidade de curto prazo das ações por uma questão biológica. E a gente precisa ser racional cada vez mais para investir melhor, galera. E para finalizar esse mito aqui de que as ações são mais arriscadas do que a renda fixa, é o seguinte: a gente vai falar da convexidade, da exponencialidade
das ações em relação aos títulos de renda fixa do governo no longo prazo. Por quê? Os títulos de renda fixa, eles têm por característica te entregar um retorno pré-determinado. Ou seja, se a gente for comprar hoje uma NTNB, ela vai pagar alguma coisa em torno, bruto, né? Bruto e nominal, em torno de 4% mais inflação, 3 ponto alguma coisa inflação. Quando a gente chega nas ações, a gente tem o desenvolvimento tecnológico ao nosso favor. O que quer dizer isso? Quem estudou Padre Malthus, ele falava que a Inglaterra, que era uma ilha, ia chegar num nível populacional que as pessoas não iam conseguir mais ter alimentos. Por quê? Porque não ia ter terra para plantar para todo mundo. E o ser humano mostrou que ele estava muito errado, porque existem ganhos tecnológicos que fazem a gente pular para outro patamar. Quando que a gente viu isso na realidade de novo? Quando na década de 70 teve o choque do petróleo, as pessoas falavam assim: a gente chegou no pico de produção do petróleo, o petróleo vai fazer com que a população mundial não evolua mais e tal. Só que a gente esqueceu da destruição criativa, que é o seguinte: conforme a gente vai evoluindo economicamente, os países vão evoluindo, a gente vai criando novas tecnologias, fazendo as coisas ficarem mais produtivas, e aí a gente vai dando saltos tecnológicos que permitem que as pessoas tenham mais acesso a isso. E como é que funciona essa dinâmica? Conforme o preço do petróleo vai aumentando, existe mais VPL, ou seja, existe mais capacidade de investimento das empresas para falar assim: cara, se esse produto ele está com um valor tão alto, isso significa que eu posso investir mais em pesquisa e desenvolvimento para trazer mais tecnologia para isso. E aí veio a revolução da economia verde, das empresas que fazem energia solar, energia eólica. Isso vai criando uma maior diversidade na matriz energética mundial. Ou seja, a gente consegue botar mais energia limpa, isso vai concorrendo com o petróleo, mas conforme a demanda vai aumentando, o preço do petróleo vai também aumentando, e aí o que acontece? A gente pode investir mais dinheiro em tecnologia para extrair mais daqueles poços de petróleo que não estavam mais disponíveis, tá? Eu vou só dar um parênteses aqui. Em algum ponto a gente estava explorando 30% de um poço de petróleo, e aí o preço do petróleo aumenta, a gente pode explorar 40% daquele poço, e aí a gente vai mais fundo, explorando no pré-sal, e aí a gente vai encontrando cada vez mais energia, e aquele mito que foi criado através de a gente chegou no topo, ele não existe mais. E quem é que ganha com essa evolução? Quem é que monetiza essa evolução tecnológica, essa inovação dos mercados? São os acionistas de empresas. Então, se antigamente a gente tinha que ter um composto químico para fazer um filme de fotografia e isso custava mais, veio o Steve Jobs e fez uma convergência de tecnologia, botou calculadora, botou máquina de fotografar, botou planilha de calcular, botou telefone junto, e aí criou-se um produto chamado iPhone. Esse produto iPhone vende tanto, que foi capaz de gerar 50 bilhões de dólares de lucro para uma empresa como a Apple. E assim como a Apple, existem várias outras empresas inovando no mercado, e o acionista que está comprado no interesse, no risco de empresas como Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon, está ganhando os retornos, está tendo esses lucros através das ações. E o que forma os índices acionários? É um combinado de ações atrás de uma lógica. Então você pode escolher entre investir ativamente escolhendo essas empresas, isso você vai incorrer em mais riscos, ou você pode ter índices como o S&P 500 ou o Ibovespa, que vai ter um combinado de ações e você vai estar passivamente sempre exposto a esse tipo de negócio, tá? Então, com isso, galera, a gente quebra o mito de que ações são mais arriscadas do que títulos de renda fixa, tá? Se você quer controlar a volatilidade no curto prazo, faça um mix entre renda fixa e renda variável, mas não deixe de privilegiar
a renda variável se você quiser ter retornos extremamente positivos no longo prazo com menos risco, tá? Então esse foi o primeiro mito que a gente quebra de que ações são mais arriscadas do que títulos de renda fixa. É só o começo, galera. Deixa o feedback aí para eu ver se vocês realmente gostaram do vídeo e vocês querem mais dessa série. Beijo grande e é só o começo.